19 milhões de barris por dia em 1960 para 44 milhões de barris por dia em 1972. Cada vez maiores quantidades eram queimadas nas fábricas, nas usinas e, por que não dizer, nos próprios veículos automotivos. De acordo com o IERJ, nos Estados Unidos havia um comprador para cada barril de petróleo que pudesse ser produzido. No período entre 1957 e 1963, a capacidade excedente era de aproximadamente 4 milhões de barris por dia. Por volta de 1970, era de 1 milhão de barris por dia, número que poderia ser menor. Isso apontava o fim da capacidade excedente, uma margem de segurança fundamental para a Europa Ocidental. Nesse mesmo período, a capacidade de produção no Oriente Médio do Norte da África cresceu cerca de 13 milhões de barris por dia. O Oriente Médio, nesse mesmo processo, vivia uma intensa agitação política. Na Líbia, Gaddafi, inspirado por Gamal Nasser, em seu livro Filosofia da Revolução, em sua estação de rádio denominada como Voz dos Árabes, articularam uma revolução que tinha como referência as ideias do islamismo. Atrelado a todo esse processo de transformação, estavam os conflitos com o Estado de Israel. A ascensão de Gaddafi ao poder alterou as relações inerentes ao petróleo em uma sociedade economicamente mundializada. O Conselho do Comando Revolucionário passou a exigir aumento dos preços fixados pelo barril do petróleo. Caso não fossem atendidos, ameaçavam interromper toda a produção. Gaddafi havia escolhido uma ocasião propícia para iniciar as negociações para elevação dos preços. A Líbia abastecia cerca de 30% do petróleo da Europa. Fruto dessas negociações, a Líbia conquistou um aumento de 30 centavos de dólar por barril produzido de petróleo. Esse aumento influenciou o mundo árabe. O Irã também passou a reivindicar. A Venezuela introduziu uma legislação que aumentava sua margem de lucro para 60%. Uma conferência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo endossou que a taxa conseguida pela Líbia deveria ser estendida para todo o Oriente Médio como taxa mínima, ameaçando o corte da produção caso não fosse atendido. A desvalorização do dólar no início da década de 70 impulsionou a OPEP a pressionar pelo aumento dos preços do barril de petróleo. Os sistemas de concessão que conseguiram a indústria do petróleo fora dos Estados Unidos haviam chegado ao fim. Esses sistemas, baseados nos direitos contratuais que uma empresa petrolífera obtinha de um país para explorar e produzir petróleo por conta própria, independente do tamanho do território, não mais interessavam aos países produtores. O que importava era a soberania sobre seus recursos naturais e as formas como a mesma seria utilizada. O petróleo, além de representar um símbolo de orgulho nacional, era também entendido como um negócio que poderia trazer relações vantajosas para os países que produziam jazidas, da mesma forma, proporcionando melhoria das condições de vida para as suas populações. Interromper as relações com as companhias internacionais significava participar diretamente do negócio da venda do petróleo e não receber apenas uma parte. A demanda do petróleo continuava a crescer em 1973. Com a escassez que se configurava em virtude das constantes crises com o Oriente Médio, previa-se um racionamento de gasolina para metade do ano citado. Gaddafi estatizara 51% das atividades das empresas que ainda não estavam controladas pelos líbios. O Iraque, a Argélia e a Líbia pressionavam por aumentos de preço. Entre 1970 e 1973, os preços do petróleo haviam dobrado. O petróleo passava a ser utilizado como uma arma política, visando conseguir objetivos econômicos. O objetivo era atingir o Estado de Israel, entendido como um aliado norte-americano. Os conflitos cresciam.
e uma nova guerra entre os árabes e os judeus parecia inevitável. De acordo com Yerge, em 8 de outubro de 1973, o Egito e a Síria iniciaram um ataque contra Israel. 2 dias após, a União Soviética iniciou o reabastecimento desses dois países. Os soviéticos colocaram tropas e paraquedistas de prontidão, visando encorajar os outros estados árabes a entrarem na guerra. A derrota de Israel parecia iminente e a OPEP exigia um aumento de 100% no preço do barril do petróleo. Os Estados Unidos, por sua vez, viam-se pressionados politicamente. Não podiam admitir a derrota de um país aliado com armas soviéticas. Corriam o risco de perder espaço aos interesses japoneses, europeus e russos. Sua posição de intermediários honestos causava desconfiança aos árabes por ser nítido o apoio a Israel. Mesmo com Israel conseguindo deter a ofensiva árabe, os conflitos em torno do petróleo não cessaram. A OPEP anunciara em 16 de outubro do mesmo ano um aumento unilateral de 70% do preço do barril de petróleo, elevando para $5,11